Olá, bom dia, tá? Então vamos à nossa aula de história, tá? Nós vimos na aula passada sobre documentos pessoais. Então, nos documentos pessoais acaba que é uma história da nossa vida pessoal, tá? Então ali tem as informações e que é uma história. Então lá tem o seu nome, sua data de nascimento. Então tá. Esse assunto que nós iremos ver hoje na nossa aula de história tá lá na página 24, tá bom? Que é os registros da história, tá? Então, existem outros tipos da gente saber das histórias. Então, não só a história da nossa vida, mas tem a história de um país, por exemplo, tem a história de uma música, tem a história de uma pessoa. Então, como nós vamos encontrar essas fontes históricas, tá? Então, aqui no nosso livro, a primeira fonte histórica que nós vamos ver é a fonte escrita. Então, nessa fonte escrita, existem várias formas da gente encontrar, tá? Então, na fonte escrita temos revista, livros, letra de uma música, leis, documentos oficiais. Então, são essas as fontes escritas que a gente vai encontrar, tá? Então, se nós queremos saber de uma história, a gente vai pesquisar, tá? E na fonte escrita são esses tipos de documentos que a gente vai atrás para ter as informações daquilo que nós estamos pesquisando. A gente vai colocar a imagem de bem aqui de alguma coisa que nós podemos encontrar. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre a história do Brasil. Então eu vou numa biblioteca, eu pego um livro que fala sobre a história do Brasil. Então ali é uma fonte escrita, tá bom? Outra fonte que nós temos, que achamos o registro de história, é as fontes visuais, tá? Então vocês vão ver lá na página 25 as fontes visuais. Então são aquelas fontes de imagens, tá bom? Então essas são as fontes visuais. Então, às vezes uma fotografia antiga. Então, tem a história por trás daquela fotografia, tá bom? Então, o que a gente vai descobrir sobre aquela fotografia, tá? Então, essa fotografia, ela nos traz essa história. Seja uma fotografia de uma pessoa, das escolas antigas que a gente já viu aqui, né? Então, isso é um registro visual pra gente saber, perceber a história, tá bom? Então, é outra fonte. Mais uma fonte são as fontes orais. Então, as fontes orais, já tá falando. Oral é aquilo que a gente ouve, que a gente fala, oralidade, tá bom? Então, as fontes orais, nós vamos ter o registro dessa história ouvindo, tá? Então, pode ser um áudio, pode ser uma gravação de vídeo. Por exemplo, esse vídeo aqui que a tia tá gravando pode ser um exemplo de uma fonte oral para futuramente. Vamos ver que ficou guardado, e pode ser uma fonte histórica para os futuros alunos saberem que certo tempo teve uma pandemia e nós precisávamos estar com esse meio de comunicação. Então vai ser uma fonte oral, é um vídeo, é uma fonte oral. Então, se a gente for buscar, principalmente na internet, você quer saber a história de alguma coisa, de uma pessoa, então coloca lá na internet, nós vamos assistir um vídeo
com uma fonte oral, que também é um registro de história, tá? Nós temos também outra fonte de registro de história, que são as fontes materiais, tá? Então, as fontes materiais são... O que é uma fonte material? É aquilo que a gente pode pegar, é roupa, é uma escultura, é um objeto, tá? Então, tem gente que guarda os objetos do bebê. Então, ali é uma fonte histórica, material. Material é aquilo que eu posso pegar, tá bom? E a fonte imaterial é imaterial, aquilo que eu não pego, tá? Como nós vamos saber da história com a fonte imaterial? Tem no livro também, tá? Quiser tirar mais dúvidas. Imaterial é que está ligado à cultura popular. É uma dança, uma música, tá bom? Então, essas são as fontes imateriais. Aquilo que a gente não pode tocar, né? Então, a fonte imaterial é aquilo que a gente não pode tocar, que é diferente da material. A material eu posso pegar, eu posso apalpar, posso estar vendo. Então, a imaterial ela não pode ser tocada, mas eu posso ver, tá? Eu posso ouvir. Então, a história do nosso Maranhão, tá? É uma fonte imaterial. Vamos dizer que o Bumba Meu Boi é uma fonte imaterial da história do nosso Maranhão. Então, é uma dança, uma música, é a cultura, ok? Então, essas são as fontes dos registros da história. Então, assim como nos nossos documentos, existem outros registros de história. Então, nós podemos aprender não só através dos livros, mas nós podemos aprender através da música, da cultura, dos materiais, de objetos, como nós já vimos, que as fontes orais, que é a música, que é um vídeo, que é uma gravação, um áudio, ok? Então, vamos estar lendo um pouquinho mais lá na página... da página 25 até a 27, tá bom? Nós vamos responder a página 28. Então, estudem mais um pouquinho, qualquer coisa, tirem a dúvida com a tia, tá bom? Então, um beijo pra vocês, tá? Tudo de bom.